Eu tenho certeza que vai ser uma palavra edificante para a gente. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5. Semana passada, nós compartilhamos uma palavra com o tema Um Chamado à Coletividade. Amém? Amém? Só que essa coletividade que nós fomos chamados não é uma coletividade meramente natural. A gente não foi convidado para todo mundo morar no mesmo bairro e ali formar uma comunidade daquele bairro, né? Então, por exemplo, tem aqui a Nova Trieste. Existe a comunidade que vive, que mora na Nova Trieste. Isso é uma coletividade, mas é uma coletividade natural. A coletividade que Deus nos chamou para viver, ela não é uma coletividade, obrigado, Débora, meramente natural. Ela é uma coletividade e uma comunidade espiritual. E o tema da mensagem hoje, o tema dessa mensagem vai ser um chamado à vida espiritual. Amém? Então eu quero ler com você 2 Coríntios, o capítulo é o 5, nós vamos no verso 11. Diz assim: assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para se orgulharem de nós, a fim de que possamos responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Cadê? Perdi. 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo.
Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, existem princípios nessa palavra. Quando eu falo de princípios, eu preciso ensinar à igreja algo que deveria ser óbvio. Mas, como eu já aprendi, às vezes o óbvio precisa ser dito. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para um reino. A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Isso é natural, irmãos? Esse ato que Deus fez, ele é um ato natural. Ele é um ato que dá para ser visto por vistas humanas. Você já viu alguém sendo tirado do inferno ou do caminho para o inferno, sendo resgatado, e essa pessoa sendo levado ao paraíso? Você já viu isso com os olhos humanos? Não. Existe um grande problema que nós precisamos resolver. O que é esse problema? O problema é que nós estamos na igreja por razões naturais e permanecemos na igreja muitas vezes por razões naturais. Avaliamos e observamos e julgamos e observamos as coisas somente do ponto de vista natural. E Paulo nos ensina que nós já não vivemos mais por vistas. Nós vivemos por aquilo que cremos. Mas parece que nós ainda não enxergamos isso. Eu dizia esses dias a algumas pessoas, eu compartilhei isso, que, irmãos, quantos aqui creem que aquilo que a igreja carrega pode transformar vidas, pode impactar vidas? Quem aqui crê? Dá um glória a Deus aí. Eu também creio. Agora, quantos aqui creem que existe um império das trevas que se opõe a gente? Parece que a gente não crê. Parece que a igreja não crê. Mas, pastor, eu tenho que crer no diabo. Lógico. Ele existe. Assim como Deus existe e o criou. Agora, se nós cremos nas coisas de Deus, por que nós temos dificuldade de entender que algumas coisas que acontecem na nossa vida de forma ruim também têm ordem espiritual, de oposição contra a sua vida? Porque às vezes, quando acontece algo de ruim, você quer resolver no braço. Você quer resolver no peito. Você quer resolver no argumento. Por quê? Porque você está olhando de maneira natural. Porque nós estamos olhando de maneira natural. Nós dizemos crer no mundo espiritual, mas nós vivemos no mundo natural exclusivamente, irmãos. A gente ora pedindo as bênçãos espirituais, mas a gente se comporta como pessoas naturais. E é exatamente isso que Paulo está nos ensinando nessa carta. Sabe, irmãos, eu disse aqui semana passada
que nós fizemos um ato. E eu não quero ficar aqui levantando bandeira sobre esse ato, porque esse ato foi um ato que Deus nos deu para fazer, mas nós fizemos um ato sábado passado. Um ato muito agressivo no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus, Danilo, ele é tomado à força. Há um combate no mundo espiritual. Eu em dezembro, acabei de ministrar uma palavra sobre a armadura de Deus. Mas de fato, nós não usamos as armaduras de Deus, irmãos. Porque a gente acha que as coisas que acontecem é fruto da vida, aconteceu, é por causa disso, por causa do fulano, por causa do ciclano. E aí a gente não vai, a gente não entra no mundo espiritual. E eu quero te convidar, meu irmão, a viver as coisas espirituais. Sabe o que Paulo diz? Ele fala assim, as armas das nossas milícias, então tem milícias, tem treta. Elas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus. Vou te dar um exemplo. Quem aqui, de repente, do nada, está tudo bem dentro de casa, do nada, surge uma treta dentro do casamento. Do nada. Que acaba com o seu final de semana. Quem aqui que é casado já viveu isso? Quem aqui do nada vem um sentimento aqui dentro, aqui assim, ó. Você fala, de onde veio isso? Você estava bem. Aparentemente, do nada, parece que algo te atingiu. E você não fica mais bem. E você está mal. E aí, alguém te pergunta, o que foi? Você fala, eu não sei. Eu não sei. E aí a gente procura, o que será que está acontecendo? O que será que é meu... O que será? Suas coisas estão indo bem. Do nada, começa a enfrentar luta na empresa. Do nada, aquele cliente que estava fechado não fecha. Do nada, aquele negócio que você faz todo dia você faz, mas naquele dia não sai. O Fiorino. A Fiorino. Do nada o som começa, estava tudo bonitinho. Tudo legalzinho. Aí do nada começa. Aí a gente fica tudo olhando para eles, porque a gente acha que a culpa é somente deles. Aí eles ficam ali morrendo de raiva e morrendo de vergonha. Cara, eu estou animado com a igreja. E tal. Do nada, parece que aquilo que era legal começou a ficar tudo chato. Pois bem, o problema é que a gente começa a avaliar do ponto de vista humano. A gente passa a querer julgar as coisas com os olhos humanos. Irmãos, isso é um grande equívoco que a igreja precisa aprender a lidar. É com coisas espirituais. Quando eu falo que o óbvio deveria ser óbvio, mas a igreja precisa entender que nós somos um organismo espiritual. Nós estamos inseridos num reino espiritual. Então, irmãos, escute. Agora nós precisamos aprender que o que governa essa comunidade ou essa coletividade não são os padrões humanos e nem o ponto de vista natural. O que governa a igreja, irmãos, não é o que a gente acha.
É o mundo espiritual. O que governa a sua casa quando você entrega a sua vida a Cristo, irmãos, não são mais os padrões mundanos, é o padrão espiritual. São os princípios estabelecidos por Deus, debaixo da terra. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Nem tudo o que parece ser do ponto de vista humano é o que realmente é do ponto de vista espiritual. Nem tudo o que parece ser, aquilo que você está vendo. Nós precisamos pedir, Deus, abre a minha vista espiritual. Para que eu possa ver o que realmente está acontecendo. Para que realmente eu possa lutar contra isso nas esferas celestiais. Por isso, irmãos, que Deus não morreu na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo, para dar carro para a gente, para dar casa para a gente, para fazer milagre para a gente. Não foi para isso. Hoje a gente vê uma igreja que corre atrás de milagre. Os milagres, eles acontecem para que as pessoas possam crer no poder de Deus. Mas ninguém pode ficar vivendo de milagre, irmão. Toda hora alguém está correndo atrás de um milagre. E geralmente o milagre é para trazer benefício na vida natural. Quem corre atrás do milagre de perdoar? Irmãos, eu vou fazer aqui uma oração de milagre agora. Deus vai te ajudar a perdoar. Quem corre atrás disso? Agora, se Deus vai fazer uma grande manifestação de sinais e maravilhas aqui. Vai prosperar, vai ter dente de ouro. As portas vão abrir, o cego vai ver. Corre de gente, irmão. Porque a gente quer benefício para aquilo que é natural. Você está me entendendo? E aí, irmãos, a gente vive, às vezes, um ciclo dentro da igreja de correr atrás de coisas naturais, correr atrás de coisas naturais. Eu quero prosperar, eu quero que a minha empresa cresça. E se Deus quebrar a tua empresa? E se o teu crescimento for você ser mandado embora do lugar que você está? Mas desgraça vai acontecer para a glória de Deus, pastor? Eu vi um cego, nasceu cego, Silvano. Nasceu cego, trouxeram até Jesus. E aí perguntaram, Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele? Ponto de vista humano, tem que ter uma causa. Alguém fez algo errado para esse cara estar cego. Jesus, conta para a gente o que aconteceu. Jesus falou assim, ninguém pecou. Aliás, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Não, nem ele, nem o pai deles. Não é sobre isso. Vocês estão olhando de maneira equivocada. Aconteceu isso com ele, para que o meu nome seja glorificado. Aí, a gente é igual a esse pessoal que levou. Jesus, o que está acontecendo ali? Ponto de vista natural. Ponto de vista natural. E Deus não nos chamou para um reino natural, Ele nos chamou para um reino espiritual. Agora, irmãos, nós precisamos nos submeter ao governo de Deus, ou seja, o governo espiritual em todas as áreas da nossa vida. Pastor, então tudo eu tenho que orar? Tudo você tem que orar. O carro não pegou, eu tenho que orar? Eu tenho que orar. Porque às vezes, pode ser que Deus fez o seu carro não pegar, para você não morrer na rodovia.
Então você tem que orar. Porque se você não orar, você vai reclamar. Essa droga de carro, esse carro velho, eu não aguento mais. Troca esse carro. Aí vira uma briga na família. Talvez você não troque esse carro velho. E às vezes Deus só tirou um negocinho ali para você não cair na armadilha do diabo contra a sua vida. Tá tendo aí o movimento, né? Eu vou criar um movimento aqui. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Será que a gente não pode ir? Será que tudo a gente tem que orar? Tudo a gente tem que orar. Começou uma briga, mas a culpa é dela, porque foi ela que falou, ela que me insultou. Vai orar, meu amigo. Pode ser uma seta do diabo para roubar teu final de semana, roubar teu momento, destruir teu casamento, destruir tua família. Então tem que orar sim. Ah, mas aquela pessoa me pega no meu pé no serviço, ela pega no meu... Vai orar, meu irmão. Por quê? Porque Deus é Ele que milita contra aqueles que nos perseguem. Vontade de tomar atitude humana, irmão? Ah, como que eu tenho, irmãos? Tem dia que eu acordo falando, hoje eu vou bancar o Karate Kid. Eu preciso de uma fisioterapeuta. Aí Deus fala, o justo não se justifica. Ela fala, tá bom então, né? Beleza. Então tudo eu tenho que orar, pastor? Tudo você tem que orar. Tudo você tem que orar, irmão. Tudo você tem que buscar em Deus. Ou a gente não é igreja. Ou a gente não é igreja. Então o convite é uma vida, irmãos, espiritual. Olha o que fala em Efésios no capítulo 2, no verso 19. Se você quer prosperar, irmãos, do ponto de vista humano, você tem que ir atrás de coach, não na igreja. E tá tudo bem, viu? Mas vai lá e paga um curso do coach de 15 mil reais lá, e ele vai ensinar você a prosperar. Humanamente falando. Agora, se você quer viver prosperidade divina, vai orar. Vai orar. Efésios 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificada sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Você faz parte de uma família, meu irmão. Agora, você nasceu do meu pai? Você sim. Mas você não. Que família é essa? Espiritual. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu já fiquei brigado com meu irmão um ano. Né, filho? Eu já fiquei brigado com meu pai. Uns 20 anos, né, pai? É sério isso. Ele deixou de ser meu pai? Você deixou de ser minha irmã? E por que a gente deixa de ser irmão? Na igreja. Quando a gente tem um problema. Hã? Porque a gente é besta. Ah, foi ele que falou, não fui eu, viu?
Foi ele. Foi o Lucas. Porque a gente é isso aí que ele falou. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está na igreja por motivos humanos. Então, enquanto a Bianca e o Fernando me oferecerem benefícios nesse mundo natural, eu ando com ela. A partir do momento que a gente ver alguma coisa, eu largo vocês. E, irmãos, estou falando isso por quê? Porque Deus deseja fazer algo por meio da família. Deus deseja fazer algo por meio da igreja, meus irmãos. Só que até quando a gente vai estar no mundo espiritual guerreando de forma natural? Até quando a gente não vai... Até quando que a gente vai entender? Ô pai, você está com um problema com seus filhos? Ora. Ora. Ah, mas eu estou sentindo que minha oração está meio fraca. Chama alguém para orar com você? Não o que eu faço com os meus filhos. É o que... Você pode me ajudar a orar pelos meus filhos? Eu estou tendo dificuldade na educação deles. Você me ajuda a orar? Ah, eu estou com uma perseguição lá na empresa. Nossa, pastor, me ajuda em oração. Não fica chamando o cara de safado, sem vergonha. Vem aqui, chama pastores. Vocês podem orar comigo? Tem uma pessoa que está me apurrinhando lá. Corpo de Cristo. Um corpo espiritual. Um corpo espiritual. E nós precisamos militar na esfera espiritual, irmãos. Porque é aí que nós vamos vencer as nossas guerras. Quando nós estamos em guerra, a gente não pode dispersar, a gente tem que ajuntar. Dispersar é obra do maligno. Quem te chama, irmãos, desculpa, eu vou falar isso. Quem te chama para contar da vida do outro irmão é obra do maligno. É procedência do diabo. Se você não pode orar pela vida do irmão, não desnude a vida dele diante das outras pessoas. Cã desnudou as vergonhas de Noé e a sua geração foi amaldiçoada. Sabe por quê? Porque Noé bebeu um pouco além da conta, ou bastante além da conta. E aí, quando o filho entrou na tenda e viu o pai naquela situação, despiu, literalmente deixou o pai nu. Quando Noé saiu da tenda, ele levantou a mão esquerda. Não levantou a mão direita. Então, meu irmão, cobre a nudez do seu irmão. Porque ele é seu irmão, porque ele faz parte da sua família espiritual. Mas, pastor, eu vou compactuar. Não, meu irmão, vai orar por ele. Chama ele para conversar. A Bíblia diz que aquele que se afasta do caminho, aqueles que são mais maduros espirituais, têm que ir até ele, ajudar ele a voltar pelo caminho, não atirar na cabeça dele para ele morrer. Então, irmãos, você faz parte dessa família. E se de fato cremos no poder do Evangelho, precisamos mergulhar nesse oceano chamado nova vida espiritual. Eu quero te convidar, meu irmão, para mergulhar nesse oceano chamado nova vida espiritual. Vamos juntos nisso. Então eu quero rapidinho falar para você aqui 5 pontos. As circunstâncias naturais não te definem. Olha para mim, meu irmão, não importa o momento que você esteja vivendo agora, hoje, isso não te define.
Isso é o rótulo que o diabo quer estampar na sua face. E Paulo diz assim: assim conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros, e espero que vocês também saibam. Estamos mais uma vez querendo nos recomendar a vocês? Não, nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. A gente prefere o que parece ser do que aquele que realmente é. Então, o que você parece ser não define o que você realmente é. Nós estamos sendo edificados como corpo de Cristo. Você não está completo, eu não estou completo, ninguém aqui está completo. Nós buscamos a estatura do varão perfeito. Então, as circunstâncias naturais não te definem. Você tem que acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que talvez o momento que você esteja vivendo não te define. Vai orar, vai buscar em Deus, vai clamar ao Senhor, vai buscar pelo socorro divino. Apresente tudo isso diante de Deus. Por quê? Porque Ele existe, Ele é real, Ele colhe as nossas orações, Ele não colhe as nossas reclamações, e Ele nem colhe as nossas acusações, Ele colhe as nossas orações. Segundo, não somos movidos por vistas, somos movidos pelo nível de amor que temos por Jesus. O que nos move não é a circunstância. Versículo 13 diz assim: se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo é o que nos impulsiona. É isso que nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morremos. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não viva mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Ah, meu irmão, é um convite à vida espiritual. Você está aqui porque você quer servir os seus prazeres ou porque você quer servir o Evangelho de Cristo Jesus? Porque, irmãos, se nós estamos aqui pelos nossos prazeres, o nosso prazo de validade é curto. Nas primeiras lutas abandonamos as guerras. E nós não somos movidos pela circunstância. Nós somos movidos pelo amor a Cristo e o amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos move. É o amor de Cristo que pode transformar a sua vida. É o amor de Cristo que pode transformar o seu casamento. É o amor de Cristo que pode transformar a sua família. É o amor de Cristo que pode transformar o seu eu interior, o teu coração. Somente o amor de Cristo pode fazer isso. Somente o amor de Cristo pode fazer isso. Terceiro, irmãos, precisamos ter olhos espirituais. Eu acho que hoje é manhã da gente trocar as nossas lentes. 2 Coríntios 5,16 diz assim: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. O que ele diz? Daqui por diante, eu não olho mais para aquela pessoa do ponto de vista humano.
Agora eu olho ela do ponto de vista espiritual. Agora eu olho com as lentes de Cristo. Não é o que ela é o que ela pode se tornar. Não é o que ela é hoje. Não é o que ela vive hoje. É o que Cristo pode fazer na vida dela. Então, aonde muitos veem um derrotado, irmãos, a igreja de Cristo tem que ver um príncipe. Tem que ver um vitorioso. Aonde muitos veem uma pessoa viciada, a igreja tem que enxergar aquela pessoa um libertador, alguém que vai trabalhar na libertação para tirar pessoas do vício. Então a igreja precisa ter o poder de ver aquilo que Deus vê. Gideão, ele não tinha força alguma para enfrentar um exército inimigo, e era assim que ele se via. Talvez ele era assim porque ele ouvia dizer isso da família dele. Sua família é a mais pobre, você é o menor, você não pode, você não vai dar certo, você é um errado, irmãos, as pessoas não podem vir para a igreja e encontrar um ambiente desse. Nós não podemos receber as pessoas e quando elas chegarem aqui, falar assim, seja bem-vindo, mas você tem que parar disso, você tem que parar daquilo, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, a gente precisa começar a olhar do modo espiritual e dizer, você vai ser um grande pregador, você vai ganhar muitas almas para Jesus, a sua família vai arrastar muita gente, Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. É assim que nós temos que enxergar as pessoas. Está passando por isso, é porque a vitória é maior. É porque o que Deus tem para você é muito grande. Por isso a oposição é grande. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Porque o acusador já tem a igreja, já tem o diabo. Irmãos, a igreja é o lugar de nós sermos edificados, transformados, e nós temos que ver isso, nós temos que enxergar isso na vida das pessoas, seja ela quem for, um crente novo ou um crente de 20 anos, você precisa ver Deus nela. Você precisa jogar suas palavras de fé nessas pessoas, não um ácido clorídrico. Joga suas palavras de fé em cima daquele irmão. Joga as palavras de fé em cima daquela pessoa. Ele está passando por luta agora, mas eu vou orar por ele. Ele vai superar isso. Ele vai vencer isso. Ele vai crescer nisso. Ele vai amadurecer nisso. Libere palavras de fé sobre a vida das pessoas. Não libere um ácido espiritual, ele não presta, ele não pode, olha o que ele fez, olha quem ele é, olha que é isso. Não, irmãos, pelo amor de Deus, não foi para isso que nós fomos chamados. Quem está me entendendo? Irmãos, agora, queridos, nós precisamos aprender a viver uma nova vida. A viver uma nova vida. Versículo 17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. A vida velha acabou. E uma nova vida teve. Só está começando, meu irmão. Só está começando, meu irmão. Assim como um bebê nasce e precisa aprender a viver nesse mundo natural, vai ter alguém que ensine ele a falar, vai ter alguém que ensina ele a engatinhar, vai ter alguém que ensina ele a andar, vai ter alguém que ensina ele a falar, vai ter alguém que ensina ele a se alimentar. E assim é a vida espiritual, meu irmão. Por isso é um chamado à coletividade. E aí? Você vai andar sozinho? Ou você vai crescer junto com a comunidade de fé?
Você tem muito para aprender. Só que você tem muito para ensinar também. Você tem muito para ensinar. A sua experiência de vida, as suas derrotas, os seus fracassos, os seus medos, as suas angústias. As tribulações que você passou na vida. Pode ensinar muitas pessoas a superar, a vencer, a ser resiliente. Talvez você esteja hoje aqui, um dia você se afastou do Evangelho, e Deus está te trazendo de volta para dizer assim, você precisa ensinar as pessoas que viver fora do Evangelho não vale a pena. Deus vai usar a sua história, meu irmão. Deus vai usar a sua história. Deus vai usar a minha história, irmão. Deus vai usar a minha história. Deus já está usando a minha história. Deus já está usando a sua história. Precisamos aprender. Ei, meu irmão. Ora mais. Ou comece a orar. Pede para Deus te dar vistas espirituais do que estão acontecendo. Existe um dom que a gente não pede. A gente quer dom de cura, dom de profecia, dom de sinais e maravilhas, mas existe um dom que a gente não pede, irmão, dom de discernimento de espírito. Que Deus possa batizar a igreja nessa manhã com um dom de discernimento de espírito. Que Deus ele possa nos batizar nessa manhã com um dom de discernimento de espírito. Para que você possa discernir os seus dias. Para que você possa discernir os dias da vida do seu irmão, porque nós vivemos em coletividade. Que Deus tire de nós as lentes humanas do julgamento, da condenação, da palavra maldita, e que Deus possa nos dar as lentes de Cristo para olharmos com fé e orarmos uns pelos outros. A igreja primitiva era a igreja que perseverava unânimes, que quando via alguém em necessidade, ele não procurava culpa, ele vendia o seu bem e supria a necessidade daquela pessoa. Mas não, nós queremos a culpa. Nós queremos a culpa. Nós queremos a culpa. E por último, nessa nova vida nós temos algo a fazer. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou como oferta pelos nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você é... Levanta sua mão assim. Levanta. Você é boca de Deus. E por meio da sua boca, muitas pessoas vão se reconciliar a Cristo. Diante dessa palavra, tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Se tiver alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse sua mão, eu quero orar com você. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Cristo, eu vejo que essa é a minha manhã. Eu quero entregar minha vida ao Senhor nessa manhã. Pastor, eu quero me reconciliar com a igreja. Eu me afastei dos caminhos. Eu fui viver longe, como filho pródigo. Mas eu sei que somente na casa do meu pai. Tem alguém aqui que gostaria de reconciliar com a igreja de Cristo? Se você estiver aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Essa é a sua manhã. E o Senhor está fazendo um apelo nesse momento por meu intermédio. Reconciliem-se com Deus.
Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar nessa manhã? Se você estiver aqui, levanta sua mão, eu quero orar com você e te receber de volta na família de Deus. Tem alguém aqui, eu não vou dizer muitas vezes, eu vou contar até 3. Essa é a sua manhã. Deus te trouxe aqui para isso. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida dos meus irmãos. Tem alguém? 1, 2 e 3. Amém. Coloque-se de pé, vamos orar.